Olá, eu gostaria de dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco na live da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Hoje nós teremos o lançamento da ferramenta virtual de conciliação trabalho-família. E é importante que a gente ressalte aqui o que nós entendemos por família. Esse nosso conceito inclui os mais variados arranjos familiares, com filhos, sem filhos, composto por pessoas das mais diversas orientações sexuais, identidade de gênero, monoparentais, com avós, avós, enfim, as mais variadas formas de organização em torno do afeto e da vontade de viver em família, independentemente de laços sanguíneos. A plataforma virtual foi criada pela OIT por meio dos projetos Ganhar-Ganhar e Seralc, financiados pela União Europeia, e é voltada para empresas da América Latina e Caribe. Para ajudar você aí em casa ou na sua empresa a entender melhor a OIT, a Organização Internacional do Trabalho ela foi fundada em 1919 e é a única agência da ONU, Organização das Nações Unidas, com uma estrutura tripartite. Isso quer dizer que representantes de governos, de trabalhadores e de empregadores são parte da organização e tomam as suas decisões em igualdade de condições. A missão da OIT é promover a justiça social e oportunidades para que todas as pessoas possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Para saber mais, você pode acessar as redes sociais da OIT e também o site, nos endereços que vão aparecer aqui na tela. E eu queria dizer a você que está participando do nosso lançamento que você pode emitir um certificado de participação. É só você esperar as informações que serão enviadas pelo chat, pela nossa equipe. E vamos apresentar um vídeo curto sobre a ferramenta lançada hoje. A Organização Internacional do Trabalho, através dos projetos Ganhar-Ganhar e Seralc, financiados pela União Europeia, criou uma plataforma destinada a orientar as empresas na implementação de ações para facilitar a conciliação das responsabilidades de trabalho e familiares de suas pessoas trabalhadoras. O site é composto de 4 seções. Na seção para download, as pessoas podem baixar conteúdo e ferramentas que as ajudarão a implementar ações para reconciliar as situações familiares de seus funcionários. Materiais de comunicação, modelos para facilitar o diagnóstico e muito mais estão disponíveis. A seção de links consolida muitos recursos produzidos pela OIT sobre dados, conduta empresarial responsável e igualdade de gênero, para facilitar a compreensão da relação entre essas questões e o mundo do trabalho. Na seção de testemunhos, são apresentados pequenos vídeos nos quais empresas da região narram sua experiência na implementação de ações de equilíbrio trabalho-vida. Finalmente, o site tem uma seção de contato onde você pode inserir seus dados de contato para receber mais informações relacionadas. www.conciliaciontrabajofamilia.org é um site simples e útil projetado para encorajar e facilitar a implementação de ações comerciais para mitigar o impacto da pandemia nas pessoas com responsabilidade de cuidado. Junte-se para fazer parte da mudança e compartilhe estas informações. E agora eu gostaria de apresentar quem está aqui comigo nessa sala virtual. A começar por mim. Meu nome é Gabriela Augusto, eu sou uma mulher trans, negra, e eu sou diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria, que é uma empresa que tem como objetivo promover a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho. Hoje também estão conosco Vinícius Pinheiro, que é diretor regional da Organização Internacional do Trabalho para a América Latina e Caribe. Vinícius Pinheiro é brasileiro e entrou na OIT em 2005, como chefe do Programa de Proteção Social do Centro Internacional de Treinamento da OIT, em Turim. Ele ocupou, entre outros cargos na vida profissional, o cargo de representante especial da OIT nas Nações Unidas e de diretor do escritório da OIT para as Nações Unidas em Nova York, onde foi responsável por promover questões de trabalho decente como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele assumiu a diretoria da Organização para a América Latina e Caribe em 2020. Também temos conosco Paula Arraca, que é argentina
e diretora de Estratégia, ESG, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal, Aços Longos, Latam e Mineração Brasil. A empresa, líder mundial na produção de aço, emprega no Brasil 16 mil pessoas. Paula ingressou na ArcelorMittal aos 22 anos, na Seara, um dos processos industriais para a produção do insumo. Na época, ela passou a fazer parte de um time de 400 pessoas, no qual ela e uma faxineira eram as únicas mulheres da área. Em todos esses anos em que está na empresa, ela procurou conciliar a vida pessoal e trabalho, garantindo o mesmo para seus colaboradores e suas colaboradoras, promovendo transformações pelos 6 países em que passou. Inclusive, em 2 promoções que recebeu na empresa, ela estava grávida das suas filhas. E em maio deste ano, ela assumiu uma nova área da empresa, considerada internamente como uma diretoria de futuro, que cuida, entre outros assuntos, de ESG, diversidade e inclusão. Temos também hoje conosco a Lilian Chiavo. A Lilian é presidente da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, vem de uma família de pais médicos. Decidiu estudar arquitetura e administração hospitalar, construiu uma carreira profissional e hoje ajuda na relação das empresárias brasileiras com empresárias de outros países. Por meio da OBME, a Lilian representa o Brasil na FCEM, instituição fundada em 1945 na França, na época da Segunda Guerra Mundial, e que é a porta-voz das mulheres, defendendo seus interesses perante os governos, os organismos públicos e privados internacionais. Também temos conosco Daniela Mercury, que é cantora e compositora, conhecida no Brasil e no mundo, com mais de 30 anos de carreira, 19 CDs, 7 DVDs, 23 turnês internacionais e vários prêmios, inclusive um Grammy Latino. Daniela Mercury é também empresária e integrante do Observatório dos Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Embaixadora do Unicef, ela é campeã da igualdade da ONU e mãe de 5 filhos. Está em um dos setores da economia que mais sofreram agora na pandemia de Covid-19, o setor cultural. Temos também conosco Benny Goldenberg, que é empresário do setor de serviços, investidor e consultor, sócio do restaurante Arturito e sócio fundador e CEO da rede Laguapa. Benny é empresário conhecido por buscar soluções de crescimento econômico em um ambiente de trabalho justo e igualitário, estando também em um dos setores que mais sofreram com as consequências da pandemia. Benny passou pelo fechamento de um restaurante, mas conseguiu manter o trabalho da maior parte da sua equipe, inclusive ampliando o Laguapa e gerando empregos em plena pandemia. E eu gostaria de começar a perguntar ao Sr. Benny. Sr. Benny, boa tarde. Pronto. Boa tarde. Olá, Sr. Benny. Eu gostaria de saber como foi possível minimizar as demissões com todas as dificuldades que seu setor enfrentou e quais seus maiores desafios para garantir um ambiente de trabalho que cuide do equilíbrio trabalho e família, considerando os desafios da pandemia e também as peculiaridades do seu setor. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Gabriela, obrigado a todo o time da OIT pelo convite para a gente discutir, acho que um assunto tão relevante, que ficou mais relevante com essa pandemia. Acho que quando a pandemia estourou aqui em março de 2020, eu conversei muito com a Paola, minha sócia, e a gente tomou uma decisão muito importante, que foi a de definir que a saúde e o emprego dos nossos colaboradores viria em primeiro lugar, antes mesmo da saúde financeira da nossa empresa. Com isso, a gente foi atrás das mais diversas ferramentas que foram aparecendo e que nos foram apresentadas de maneira muitas vezes tardia, para que a gente conseguisse manter aí o emprego e a renda das pessoas que trabalham com a gente, né? Eu acredito que, de certa forma, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu manter todo mundo saudável, todo mundo empregado. A gente teve a grata... na verdade, a grata não, mas um desejo gigante de expandir Laguapa durante a pandemia, então isso gerou novos postos de trabalho que foram sendo ocupados por pessoas que já estavam dentro da companhia, né? Eu acho que não é de hoje que o empresário brasileiro não consegue muito auxílio, então essa flexibilidade e essa resiliência, ela está dentro da gente, né? Então é normal que a gente consiga se adaptar, né? Somos um setor que precisa de trabalho presencial,
né? Isso é inevitável, mesmo durante o começo da pandemia, com os lockdowns, enfim, a gente funcionou em sistema de delivery sempre, e as pessoas estavam indo trabalhar, né? A gente tem um back-office mais formal, onde a gente trabalhou de forma mais flexível por muito tempo, né? No caso dessas pessoas que trabalhavam em casa, o que a gente procurou foi, obviamente, respeitar ao máximo os horários de trabalho regulares, né? Parece que não, mas é um desafio gigantesco. A gente se perdeu muito no começo dessa pandemia com a intensidade das coisas, né? Então os calls, de repente a gente olhou, estava fazendo call 10 horas da noite, o que é absolutamente errado, né? Então a gente tentou, da melhor maneira possível, encaixar isso no horário de trabalho regular, sem nenhum abuso, né? E eu acho que desde o começo, o que a gente gostava muito de fazer é que toda vez que aparecia um bebê chorando ou uma criança pulando, era um motivo de celebração e de diversão para todo mundo, né? E não algo diferente ou algum motivo de vergonha ou de bronca, né? Isso, eu também tenho 2 filhos pequenos e os meus estavam pulando em cima de mim e ainda pulam até hoje, né? Então foi um desafio intenso, assim. Para as pessoas que estavam trabalhando presencialmente, o que a gente percebeu foi um aumento gigantesco em doenças de natureza psicológica, principalmente ansiedade. E para a gente entender isso, a gente teve que mergulhar muito fundo para entender o que estava causando isso, né? E a gente entendeu que eram, enfim, infinitas causas, né? Desde parentes que moram longe em outras cidades, que estavam mais expostos a doenças por terem menos condições, o fato de pegar o transporte público para ir trabalhar, que muitas vezes estava cheio, o próprio fato de sair de casa, mesmo que seja de táxi, se expor a uma doença que no começo, principalmente, estava todo mundo muito sem saber o que era, isso gerava, obviamente, e normalmente, muita ansiedade, muito medo, né? Então estava todo mundo trabalhando com medo. E aí, eu acho que o nosso trabalho foi mais longo e cuidadoso, né? Em primeiro lugar, de trazer a empatia dos nossos líderes em relação aos colaboradores, né? Que muitas vezes não têm a mesma situação, então tem uma dificuldade de compreender de onde isso está vindo, né? Por que essas pessoas estão sentindo o que elas estão sentindo, e ensinar a elas da onde isso vem, né? E depois de muito acolhimento, né? A gente entende hoje que principalmente com o tipo de mão de obra que a gente tem, né? A gente é muito entrada do mercado de trabalho, né? Muito comum, assim, acho que mais de 60%, 70% da nossa força de trabalho vem do primeiro emprego, e a gente criou as empresas justamente para isso, para ter essa primeira oportunidade, para ter essa porta aberta para o primeiro emprego. A relação de trabalho, ela é muito mais do que trocar horas trabalhadas por dinheiro, né? A empresa ela vira efetivamente uma entidade de cuidado, de acolhimento, de educação, de sócio-responsabilidade, de carinho, de diversidade, né? E no final do dia, a função social de uma empresa como a nossa, ela é mais importante do que o EBITDA, que acaba sendo claramente uma consequência de um trabalho sólido e bem feito. Bom, Beni, você trouxe pontos fundamentais aqui para a nossa conversa, né? Muitas pessoas acabam olhando só para a questão do vírus da Covid, mas há vários outros assuntos que também são urgentes, prioritários, como, por exemplo, saúde mental, né? A gente olhar para essas calls 10 horas da noite, que são, evidentemente, uma coisa a ser evitada. E eu queria agradecer por esses seus comentários e observações iniciais. E agora eu gostaria de chamar a senhora Lilian Chiavo. Boa tarde, senhora Lilian, tudo bem? Boa tarde, Gabriela, tudo bom? Eu li uma reportagem que a senhora trabalhou em uma obra e teve que parar depois de passar mal grávida, por causa do contato com produtos químicos. Hoje, a senhora é uma construtora de pontes entre empresárias brasileiras e de outros países. Onde, na sua opinião, estão os principais desafios dessas relações de trabalho e conciliação com a vida pessoal de cada um e cada uma? Como a sua experiência te ajudou a pensar em novas formas de trabalho? Sobre a questão eu desmaiei por conta de inalar algumas substâncias que são tóxicas, isso é um pouco, eu considero bem normal para a profissão, mas eu relevo totalmente
tendo em vista que na pandemia as mulheres foram as principais profissionais da área da saúde que estavam na linha de frente. Então, o meu exemplo é um exemplo que eu acho que acontece e pode acontecer com a maior parte das mulheres, se não for uma questão de desmaiar, às vezes é a questão de sofrer algum tipo de abuso, de qualquer forma, né? Mas vamos falar, então, sobre essa conciliação da vida pessoal com a profissional. Sem dúvida, é um dos maiores desafios para as mulheres, né? E a OBME, como você disse, faz parte da FECEM, e foi fundada na época da Segunda Guerra, num cenário muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, de famílias enlutadas, empresas fechadas e sonhos enterrados. Eu costumo dizer que atrás de todo CNPJ existe um CPF. Falar de empresas é falar de pessoas. E como numa família, as empresas transmitem seus valores e crenças. E foi assim, como no pós-guerra, que nós novamente nos unimos, né, as empresárias, para buscar soluções de sobrevivência durante a pandemia. E uma coisa que o Beni falou, que nas reuniões virtuais ficou comum a gente ver a interrupção, assistir interrupção de marido, filhos e até pets, né? E já nas reuniões com os homens, eu percebi que existia uma grande diferença, porque normalmente eles trancam as portas, né? E eu pergunto, por que será que nós também não fazemos o mesmo? No Brasil, as mulheres adquiriram o direito ao CPF em 1962, e até então éramos impossibilitadas de abrir uma conta bancária, ser dona do próprio negócio, trabalhar fora ou viajar sem autorização dos maridos. Eu nasci em 1958, e por uma dádiva do destino, fui criada por pais que você comentou, médicos, mas também feministas, que me contavam histórias de mulheres como a Madame Curie e a Florence Nightingale. E fica aqui, Gabriela, para quem não assistiu o seu vídeo, eu vou pedir para todo mundo assistir o vídeo, que o vídeo da Gabriela com uma peruca verde é muito inspirador e me fez pensar que educar as crianças, sabendo que elas podem escolher ser o que quiserem, é a chave para mudanças, né, do mundo todo. Segundo o IBGE, as mulheres ganham em média 77,7% do salário dos homens no Brasil, e em cargos de gerência e diretoria a situação é um pouquinho pior. Mas como discutir a equidade salarial sem pensar no trabalho não remunerado? A pandemia empurrou as pessoas para dentro das suas casas, aumentou os casos de violência contra mulheres, escancarou as desigualdades, mostrou que a maioria dos profissionais da linha de frente no combate à Covid é formado por mulheres. Mas também mostrou que os países governados por líderes mulheres tiveram melhores resultados. Outra consequência da pandemia foi a necessidade de se adaptar às ferramentas tecnológicas, e aprendemos a nos conectar de forma virtual com as pessoas, e isso trouxe um crescimento exponencial nas nossas atividades. Foram abertas inúmeras portas de oportunidades de negócios e ampliação de network. E foi assim que eu percebi que, independente do idioma ou do país, as empresárias passam pelas mesmas dores e somos capazes de nos entender através de gestos, com empatia e compaixão. Organizamos rodadas de negócios entre os países, criamos eventos com foco na retomada econômica, mas também fizemos palestras sobre saúde mental, inclusão e diversidade, ESG e mulheres STEAM. No nosso comitê de DI, enfatizamos que não basta apenas convidar para a festa, tem que tirar para dançar. Inclusão e diversidade são temas que devem ser vividos e não apenas discutidos. Nossa coordenadora é uma mulher que perdeu a visão aos 50 anos e na semana passada realizou o primeiro evento dela, uma live, e ela mesma colocava o microfone, e não me perguntem como, foi maravilhoso. Nós precisamos lutar para garantir a inclusão e acesso ao mercado de trabalho a todas as mulheres negras, indígenas, asiáticas, refugiadas, as que têm PCDs, as trans e todas as que sofrem qualquer tipo de discriminação. Perguntaram se eu tenho esperança. Claro que tenho. Eu acredito que a união gera uma força capaz de gerar mudanças. Obrigada.
Eu que agradeço, Lilian. Palavras importantíssimas ditas por você agora, principalmente quando a gente pensa de conquistas, assim, coisas comuns, como o fato de nós mulheres podemos ter uma conta no banco, não precisar de autorização dos nossos maridos, dos nossos companheiros, para atividades simples do dia a dia, que, assim, são conquistas relativamente recentes, né? A gente está falando do século passado, alguns anos atrás. É importante que a gente lembre que o que nós já conquistamos e o que nós temos que conquistar ainda. E eu gostei que você lembrou do meu vídeo, e a quem interessar possa, ele está disponível no meu LinkedIn. É só procurarem por Gabriela Augusto e lá vocês conseguem ver nos últimos posts. Mas bom, muito obrigada, senhora Lilian. E agora eu gostaria de falar com Daniela Mercury. Boa tarde, Daniela. Tudo bem com você? Boa tarde a todos. Boa tarde, Vinícius, Gabriela, você nos dando já essa abertura, né, falando dessa preocupação da OIT com todos, com toda a diversidade de trabalhadores, aqui com mulheres e homens, né, o Beni começou falando dessa humanidade, realmente que a gente só precisa se preocupar, tem que se preocupar inicialmente e predominantemente desde o início dessa pandemia, e sempre, na verdade, com a saúde e o bem-estar de todos que trabalham conosco. Né? Isso, quero também reforçar aqui as palavras da Lilian, falando das mulheres. Nós aqui em casa, é difícil falar do universo de arte, porque a arte é muito inclusiva, o meu universo de trabalho já é de muita diversidade, né? E diversidade em todos os sentidos. Né? Os formatos de trabalho são muito diferentes. Mas eu acho que todos nós aqui estamos falando exatamente do desafio de trabalhar em casa, de como lidar com as pessoas que trabalham conosco. Né? Eu tenho um grupo pequeno de pessoas que trabalhava especificamente no escritório. Todos começaram desde o início da pandemia com muita liberdade para trabalhar em casa. Obviamente, a saúde deles, o bem-estar deles é o que é principal. Nós, para mim, para Malu, né? Malu é minha empresária, mas nós trabalhamos muito juntas, já trabalhávamos em casa bastante, mas tivemos que aprender a fazer tudo. Eu tenho 5 filhos, 2 não vivem em casa, e as 3 meninas nos ajudaram, estão ajudando até nesse momento, nessa live. A nossa Márcia, que está estudando Direito, elas 3 estão aqui fazendo aulas virtuais nesse mesmo momento, estudando. Uma delas veio aqui e me ajudou a anotar todos os nomes. Elas nos ajudaram a fazer todas as lives que eu pude fazer. O meu trabalho como militante social e ativista também foi totalmente intensificado. Malu me deu esse apoio todo, inclusive ela que montou tudo, porque Malu é jornalista, então a gente acaba reuniu, tirou muito a gente ficou muito preocupada com as pessoas que trabalham conosco, então elas ficaram muito livres para decidir qual era o melhor horário para elas fazerem o que a gente tinha de obrigações para serem feitas, né? Respeitamos profundamente assim todas as necessidades de cada um. Algumas são mulheres, então as mulheres ficaram mais sobrecarregadas na pandemia, acabam sendo as que mais cuidam, né, da família. Então elas precisam de mais compreensão ainda, porque a gente sabe que as mulheres ficaram mais sobrecarregadas. Muitos homens apoiam, ajudam, têm um compromisso de apoiar, mas as mulheres acabam cuidando dos filhos, funcionários que têm 2 filhos em casa, crianças que não podiam ir para a escola. Então, a gente deixou, quem tinha mais dificuldade, a gente deixou mais livre ainda. A gente teve uma que também teve neném logo no comecinho da pandemia, e a neném está trabalhando junto com ela o tempo inteiro, tem um aninho agora, né? A outra tinha 2 filhinhos, então a gente deixou ela muito livre, trabalha na editora. Pois é, então, assim, esse cuidado com as pessoas foi o primeiro impacto que a pandemia trouxe para nós, assim, a saúde delas tem que ser preservada a qualquer custo. Mas, ao mesmo tempo, o desafio de
lidar com vários profissionais autônomos que estão acostumados a trabalhar conosco, no meu caso, como empresária, como artista, né? Como é que a gente ia fazer com eles? A gente foi criando um formato que todos ficassem seguros para fazer as lives e incluir o máximo de pessoas possível. Os últimos a serem incluídos foram os bailarinos, que era muito difícil estar no mesmo lugar, e eu acabei fazendo as lives na minha casa e tudo. Estou demonstrando, assim, com o meu testemunho, um pouco do que os grandes artistas brasileiros tiveram que fazer, alguns médios artistas brasileiros tiveram que fazer, né, para lidar com a pandemia. As nossas questões, para muita gente, a pandemia trouxe alternativas tecnológicas, né? Se falou muito disso durante o ano passado, e parece que trouxe novas possibilidades dos artistas se comunicarem com o seu público, mas trouxe muito mais desafios do que novidades. Realmente é bastante complicado juntar uma banda, juntar e fazer um espetáculo que realmente chegue às pessoas. A gente virou assim pequenos programas de televisão, né? Apesar das redes sociais, apesar dos instrumentos tecnológicos que a gente tem, ficou muito difícil o contato direto com as pessoas. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens da arte, assim, é que a arte em si, ela já dá o acolhimento. Todo mundo falou aqui, né? É a comida gostosa, é o abraço, é o carinho. E como a gente sente falta de estar do lado dos parentes da gente, eu acho que o público sente falta de ter esse contato direto com a arte, de ouvir o artista, de sentir a música, de ouvir a música ali ao vivo. Eu sempre achei que a arte é uma forma de afeto gigante. Então, a gente está aqui falando de afeto, de empatia, de possibilidade de chegar perto das pessoas. Então, assim, esses instrumentos de humanização que a OIT está criando, né? Essa ferramenta de cuidado com as pessoas, é muito importante que realmente também contemple o universo dos artistas, né? A gente que, historicamente, tem muitos formatos diferentes de trabalho e que todo mundo é autônomo e todo mundo se vira com o que tem, né? Eu acho que... E a gente é tão sensível, porque eu acho que quem faz arte precisa de arte, precisa da alegria da arte, como vocês, né? Todo mundo, como é que vocês iriam passar a pandemia sem ver um filme, sem ouvir uma música, sem o que já estava gravado? Então, assim, o que é que eu fiz? Tudo que eu pude produzir para doar o trabalho através das lives, através de gravações também, para poder dar trabalho para os músicos que estavam parados, eu fiz. Fiz, inclusive, uma live do orgulho, a gente está aqui falando de diversidade, para também falar da questão da vulnerabilidade da população LGBTQIA+, que foi uma das mais fragilizadas durante a pandemia, e que, através das minhas lives, também eu pude mandar doações para várias casas de acolhimento, né? Todo o sentido do meu trabalho, tanto como ativista, trabalhando no ODH, no Observatório de Direitos Humanos, quanto como artista, foi fazer o máximo para dar o maior acolhimento possível, tanto para quem trabalha comigo, quanto para todos que precisam da minha alegria, da minha força. Como foi difícil fazer um carnaval, gente, dentro de casa, né? E eu tendo a responsabilidade de levar alegria para as pessoas. Eu ficava pensando, como é que eu vou arrumar essa alegria? Como é que eu vou fazer? Eu acho que todos nós pensamos, né, em relação às pessoas que estão ligadas a nós. Esse desafio de levar até o que a gente não tinha, de dar até o que a gente não tinha, de todas as maneiras possíveis, para esse universo que está ligado a mim, né? Que cada um de vocês tem os seus funcionários, eu tenho no mundo inteiro, né? As minhas lives
foram para o mundo inteiro. Uma delas, inclusive, foi considerada uma das 10 lives mais importantes do mundo pelo The New York Times. Nem eu tinha dimensão de que eu estava chegando no coração de tanta gente. Sabia que era mundial, mas não sabia exatamente. Você não sabe quem é que está assistindo, quem é que está sendo impactado por aquilo. Eu só queria realmente doar o que eu podia. E o que eu tinha de mais importante é o que eu estou fazendo. Tanto o meu trabalho de comunicação como um ativista, o meu trabalho, né, de fazer doações, lives, de cuidar das nossas filhas que estão conosco, assim. E Dani, se você me permite só um parênteses, você mencionou esse desafio, né, da gente fazer um carnaval em casa, assim, não é algo fácil, mas muitas vezes quando a gente se depara com desafios, a gente também vê oportunidades, né, porque como você mesma disse, olha só o alcance que a gente consegue por meio da tecnologia também, né, acho que é algo que precisa ser observado. E assim, eu gostaria muito, 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 muito de agradecer as suas colocações. Acho que você trouxe pontos fundamentais aqui, principalmente quando você diz do afeto, da relação entre o afeto e arte, né? Porque, querendo ou não, isso está alinhado com o nosso objetivo aqui do lançamento da nossa plataforma virtual de conciliação, trabalho e família. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Dani. E, bom, eu gostaria de falar agora com a senhora Paula Arraca. Boa tarde, senhora Paula, tudo bem? Boa tarde, Gabriela, tudo bem com você? Estou ótima também. E, senhora Paula, eu vi uma entrevista sua na qual você disse que o RH deveria se referir a relações humanas e não recursos humanos, né? Na sua opinião, qual ou quais mudanças nas relações de trabalho devem começar a ser pensadas e projetadas pelas empresas e empregadores, e também empregadoras, né, para um futuro nas relações de trabalho? Gabriela, obrigada, e obrigada também a todo o time da OIT pelo convite, né? No nome do Juliano, eu cumprimento a equipe da OIT e parabenizar pela iniciativa super relevante e necessária, assim como a Daniela já trouxe, como o Ben e a Lilian, precisamos falar desse assunto. É um assunto que, evidentemente, como humanidade, nós não conseguimos resolver ainda, né? E precisamos dar um salto porque trata-se de uma reparação histórica. A própria ONU fala em 250 anos que pode levar tempo em nós atingirmos como humanidade a equidade de gênero, né? Isso fala um pouco aí da sua pergunta, Gabriela, por que relações humanas? Porque eu acredito pessoalmente que humanos somos muito mais do que recursos, né? E enquanto transformações e mudanças que você pergunta, eu diria para você o seguinte: nós estamos vivendo um dos momentos mais emblemáticos da história da humanidade. A pandemia só acelerou uma série de tendências que já vinham acontecendo desde a indústria 4.0, desde o ano 2015, mais ou menos, a gente já via e escutava falar muito em transformação digital, em automação, máquinas, que cada vez mais, claro, essas tecnologias disruptivas estão se tornando muito boas em fazer. Então, nós, humanos, precisamos nos tornar muito melhor em ser. Porque criatividade, imaginação, intuição, integridade são características, amor, né? São características que talvez as máquinas nunca vão poder copiar. E nas relações do trabalho não é diferente. As organizações estão passando por um momento que eu diria que um quebre de um paradigma organizacional. A gente vinha trabalhando um modelo muito mecânico, as organizações se tornaram muito cerebrais, e de repente nos demos conta, né, percebemos que não é suficiente descrever uma organização como uma máquina, e tendo as pessoas como um recurso, como uma engrenagem. As organizações são times de pessoas, e esse time de pessoas em volta a uma causa. Eu citaria aí, para responder sua pergunta bem objetiva, 5 Cs, que são os 5 elementos humanos que estão presentes numa organização e que fazem com que as organizações precisem olhar para eles
e entender que é trazendo esses 5 elementos humanos, são 5 atuações humanas para o centro da sua estratégia, que vai mudar o nível do jogo. As organizações precisamos vir a esse jogo, precisamos evoluir. Já deu, acho que tem um capítulo da história da humanidade quando a gente tem que falar em respeito. Eu tenho escutado muito falar, nossa, respeito é o máximo. Pessoas comentando isso, colegas de trabalho, falando, não, respeito não é o máximo, respeito é o mínimo. O que legal, né? Eu posso ser quem eu quero, quem eu sou. Gente, isso não é o máximo, isso é o mínimo. Então, a gente precisa trazer esses valores que estão vindo agora com muita força quando a gente fala em equidade, fala em justiça social, fala em respeito, em empatia, em acolhimento. Isso tem que virar padrão a partir de agora. E nós precisamos fazer isso acontecer para não ficar esperando 250 anos. Daniela fala das 5 filhas dela, eu tenho 2 filhas também, Daniela. E é um grande exemplo como elas ajudam a gente, como elas nos inspiram, nos motivam, mas é por elas que a gente quer mudar esse jogo, né? Eu falava das 5 Cs, com isso eu já arredondo a ideia, que é causa. O primeiro elemento que uma organização tem que trazer para o centro da sua estratégia é sua causa. A causa é muito além do EBITDA, como o Benny bem citou. Claro que as organizações têm que gerar lucro e prosperidade, senão ela não consegue sobreviver. Mas isso já é default, né? Entender que o resultado vai ser consequência. As pessoas engajadas, sendo elas mesmas, fazendo parte de uma causa convergente com o propósito de vida delas, é um grande caminho avançado. Colaboradores que dão vida a esse propósito, a essa causa, clientes que precisam ser escutados de maneira muito empática, com muita humildade, porque esse cliente está mudando, ele está mais consciente, ele está mais responsável, ele está disposto a pagar por uma empresa que consegue mostrar que ela é zero carbono, que ela cuida, que o impacto que ela gera está sendo cuidado também. As comunidades onde as organizações estão inseridas cada vez mais querem co-criar uma sociedade melhor, não querem uma ajuda, uma doação. Claro que é preciso, às vezes também, como foi colocado aqui, é necessária essa doação, essa contribuição, mas elas querem co-criar um mundo melhor juntos. E o capital, estamos vendo um movimento muito interessante, os fundos de investimento colocando compromissos dentro da agenda das organizações, porque isso, inclusive, afeta a possibilidade de acceder a financiamento das empresas. Então, está mudando, esse jogo está mudando. E eu diria o seguinte, para finalizar, o papel do líder. O líder, por comando e controle, está caducando. Está na hora de aposentar esse único estilo de gestão, de chefia. As pessoas não querem ser mandadas, as pessoas querem trazer todo o seu potencial. Então, a gente precisa de líderes cama elástica, que vão dar propulsão para as pessoas chegarem alto e vão acolher na queda. Porque para chegar alto, vai ter queda. Nossa, Paula, fundamentais esses pontos que você trouxe na sua fala, principalmente sobre o papel do líder, né? Assim, o líder ou a líder, né? Essa liderança seria, no futuro, alguém que alavanca essas vozes de mulheres, vozes de LGBTs, de toda essa diversidade também. Muito, muito obrigada pelas colocações. E bom, agora nós vamos para o segundo e último bloco da nossa live, tá? Eu agora gostaria de convidar a todas, e Benny, você é minoria, mas sinta-se super incluído nesse todas que eu acabei de dizer, tá? Para acompanhar um vídeo que explica um pouco o que essa ferramenta virtual que estamos lançando hoje no Brasil, e que foi desenvolvida por trabalhadores e empregadoras e é voltada para empresas da América Latina e Caribe, para auxiliar na conciliação trabalho e família. A emergência sanitária da Covid-19 exacerbou uma crise global de cuidados que corre o risco de desfazer grande parte dos avanços alcançados na redução das desigualdades de gênero no trabalho. O aumento das responsabilidades de cuidado tem tornado mais visível o conflito da conciliação entre trabalho e cuidado com a família, afetando mais as mulheres que os homens. É necessária uma maior corresponsabilidade pelos cuidados por parte das famílias, dos mercados e do Estado, e entre homens e mulheres. As empresas podem ser parte da solução com uma abordagem de conduta empresarial responsável com enfoque de gênero. É por isso que a Organização Internacional do Trabalho, por meio dos projetos Ganhar Ganhar e CERALC, financiados pela União Europeia,
apresenta possíveis ações que as empresas podem incorporar na medida de suas capacidades, para facilitar que trabalhadoras e trabalhadores assumam as suas responsabilidades familiares, pessoais e profissionais de maneira equilibrada. O objetivo é adotar um modelo que seja benéfico para a empresa, mas também para os indivíduos e para a sociedade, ao abordar o bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras. As empresas podem partir do diagnóstico da situação dos trabalhadores e trabalhadoras e da busca de soluções por meio do diálogo colaborativo para incorporar as ações em 4 linhas. Primeira ação: promover acordos de trabalho flexíveis. Segunda ação: incentivar o apoio aos pais e mães que trabalham com opções seguras e apropriadas para o cuidado de crianças e adolescentes no contexto da Covid-19. Terceira ação: considerar conceder licença adicional para permitir que os trabalhadores e trabalhadoras tenham tempo para cuidar de seus dependentes. Quarta ação: promover medidas de apoio e acompanhamento. Você pode acessar o link conciliaciontrabajofamilia.org para mais orientação, materiais de apoio e recursos essenciais para fazer parte da solução. A ferramenta está incrível, né? E ela pode ser acessada no link que está aqui na tela, ou vai aparecer, né? Eu gostaria de perguntar a todas as pessoas que estão aqui, nossas convidadas, né? O que mais chamou a atenção de cada uma nessa ferramenta? Começando pela senhora Paula. Senhora Paula, você poderia nos conceder alguns comentários da sua visão sobre a ferramenta? Claro, Gabriela. Parabenizar, né, pela ferramenta, porque ela traz recursos muito importantes. Por exemplo, o questionário do impacto que o Covid teve no trabalho. É muito importante para as organizações entenderem onde que elas estão. Então, a ferramenta de diagnóstico, ela se torna fundamental para ter uma proximidade maior, para periodicamente fazer esse contato com o seu público e entender como é que está a situação familiar. Nós temos feito isso bastante dentro da ArcelorMittal, nós estamos ainda no regime de home office permanente, e tem sido muito importante, até porque nós podemos entender que não, todo mundo quer ficar em casa, e não, de fato, nós identificamos pessoas que queriam voltar para o escritório e foi feita essa condição, então é super prático, né, e muito importante. Tem uma guia de ações muito bacana também, viu, Gabriela, que ela permite melhorar essa conciliação de responsabilidades profissionais familiares. Tem um link muito bacana com úteis de questões trabalhistas, é um pouco mais da área de relações humanas, mas é importante para ter essas orientações também para as empresas. E, por fim, eu diria que tem o elemento de considerar, né, mais amplo. Acho que tem uma mensagem na ferramenta que é, no passado a gente falava muito assim, vida pessoal, vida profissional. Acho que está na hora de quebrar esse conceito, né, e a gente assumir que temos uma vida só, ele é uma vida integral, e que o trabalho é um elemento fundamental e essencial na vida das pessoas, mas não é único, e que a vida se compõe de um ser humano na sua integralidade. Então, valorizar esse elemento e essa visão holística se faz cada vez mais necessário por todos nós, líderes e lideranças e organizações de forma mais ampla. Muito obrigada pelos comentários. É importante a gente lembrar que a vida não é só trabalho, né? São dois elementos que se relacionam de maneira íntima, mas é importante, de alguma maneira, a gente ter esse olhar diferenciado para cada um dos dois. Muito, muito obrigada. E agora, eu gostaria de convidar a senhora Lilian Chiavo a tecer alguns comentários a respeito da ferramenta. No meu caso, eu concordo plenamente com a Paula, e era exatamente sobre o questionário que eu ia falar, porque, além da importância de você ter o diagnóstico, a gente sabe também da dificuldade de ações serem implantadas, né, implementadas dentro das empresas, se não partirem da direção. Né? Se realmente os líderes não se conscientizarem, e realmente adotarem todas essas práticas, abrir o diálogo, que eu acho que essa é a questão fundamental que foi feita hoje, né? Abrir esse diálogo para falar sobre horário flexível, para entender que existem muitas mulheres que estão cuidando não só de filhos pequenos, mas de parentes que precisam de cuidados especiais, abrir o diálogo para que as pessoas possam dizer
Exatamente, tem gente que não aguenta mais ficar em casa, que precisa ir para o escritório, até para salvaguardar a sanidade mental. Então, eu parabenizo a OIT, aproveito para agradecer o convite para participar desse evento, da Paz Arancíbia, e dizer que todos nós estamos unidos para realmente fazer juntos uma transformação. Não, a gente que agradece a sua participação e os seus comentários muito importantes aqui na nossa conversa. Muito obrigada mesmo, viu, senhora Lilian Chavo. E eu gostaria de chamar agora o senhor Beni. Senhor Beni, o que mais lhe chamou a atenção nas propostas de ações da ferramenta? Eu acho que ter as propostas de ações é algo muito válido para as empresas, né? Hoje elas acabam lidando somente com as consequências de não ter a visibilidade, de não ter as ações. Qual é a consequência mais óbvia? Você perde o teu colaborador, é isso que vai acontecer. Hoje a gente está num nível de maturidade das pessoas que elas estão dando valor à sua sanidade mental, à sua carga mental e estão mais dispostas a dizer, chega, para mim não funciona, né? Então, normalmente a empresa começa a perceber o problema, não pela fala bonita do ESG, mas no problema de, cara, por que eu estou perdendo essas pessoas? Por que elas não estão mais aqui? Né? E aí começa, de uma maneira que não é a melhor, mas começa o questionamento de como eu posso resolver isso, que ações que eu posso tomar para tornar o meu ambiente mais acolhedor, mais familiar e para ajudar nessa conciliação. Né? Então, ter uma ferramenta onde você consegue acessar e ter benchmarks, exemplos de ações que você pode tomar, desde flexibilizar uma licença um pouco maior, diminuir um pouco a carga, o horário de trabalho, trabalhar com home office, ou em alguns casos, né, como foi comentado aqui, trazer as pessoas de volta para o escritório. Isso ajuda muito na tomada de decisão da empresa, porque muitas vezes não se tem grandes áreas pensando nisso, né? São as pessoas que estão ali meio perdidas, então ter uma referência é muito importante. Não, sem dúvida, sem dúvida. Você trouxe pontos muito importantes aqui na nossa conversa, senhor Beni. Muito obrigada. E eu gostaria de convidar agora a senhora Daniela Mercoli para tecer alguns comentários sobre a ferramenta. Daniela? Olá, Gabriela. Olha, eu acho que a criação da ferramenta já nos dá um acolhimento, né? Tudo que nós falamos aqui, eu que toquei no assunto da pessoalidade de fazer arte, porque, obviamente, por mais que eu me veja como empresária, como vocês todos que têm domínio de gestão, que incluem, que trabalham com isso, eu estou acostumada a estar participando de fóruns, inclusive junto com a IT, de inclusão e diversidade. Eu, antes de qualquer coisa, sou a que emocionalmente gero o trabalho, sabe, Gabriela? Então, assim, se o impacto da pandemia, o sofrimento pela humanidade, a minha empatia por tudo que está acontecendo, impacta em mim, que tenho que produzir arte, compor, cantar, alegrar. Né? Se eu não fizer isso, é como se eu não conseguisse manter o meu trabalho. Né? Então, isso é realmente muito impactante, porque nós, artistas, somos esses espíritos do tempo, né? Que percebemos como é que a humanidade está sentindo, a gente que traduz as emoções. Então, obviamente, são pessoas que captam muito mais também toda a dor, todo o incômodo, toda a intolerância, né? O discurso de ódio que aumentou no país, em todos os lugares. A gente falou aqui como as pessoas, né? O Beni falou, puxa, as pessoas estão indo embora, não querem fazer as coisas. Então, a gente é diretamente ligado à conexão emocional de todo mundo. Então, é preciso, antes de qualquer coisa, conseguir cuidar da gente. Eu acho que todo mundo aqui precisou se cuidar para poder ter força, energia, para poder motivar seu grupo, para poder encontrar soluções. Então, assim, esse instrumento da OIT vem nos apoiar, né? Vem nos dar, primeiro, um caminho de escuta, de compreensão melhor, porque quanto mais gente está envolvida, então a OIT, que cuida do trabalho, vendo vários setores e percebendo nos setores quais são as demandas, o que é que as pessoas estão sentindo, a gente realmente pode
em conjunto, encontrar soluções, porque a gente tem muitos desafios daqui para frente, muitos, não são poucos, né? As consequências vão se estender aí por 2, 3 anos, muito desemprego, muito desestímulo, muita tristeza, e todos vocês têm que alegrar todo mundo, né? Mas, então, assim, essa plataforma da OIT nos alegra, nos acolhe, é um instrumento de comunicação, um instrumento de união, que eu acho fantástico, assim. E é importante que, diante desses desafios, a gente tome essas decisões de maneira conjunta, né? Que a gente ouça um conjunto maior de pessoas para co-criar essas soluções e transcender esses desafios, né, Dani? Eu acho que a grande coisa é a união, né? Estar aqui com vocês, porque em cada setor, cada um vai identificar algumas dificuldades. A gente, historicamente, já vem passando por uma desarrumação do setor cultural muito grande. Com a pandemia, isso se agravou. Aí, o que eu estava tentando dizer da outra vez, rapidamente, é assim, os instrumentos tecnológicos são muito bem-vindos, óbvio, mas nossas dificuldades extrapolam muito, muito essas facilidades, né? E fora que eu sinto que a arte precisa ser feita no corpo a corpo, no tete a tete, no olho. É completamente diferente, né? A gente não vive só da emoção da televisão. Eu sou um artista que eu não sou de cinema, eu sou de música. O cinema, a sétima arte, tem essa possibilidade maior de englobar todas essas coisas. A gente, de música, eu sinto ainda a necessidade de chegar perto das pessoas. Eu queria deixar aqui só uma provocação, um pedido para a OIT, agradecendo também de estar com vocês, de aprender tanto, de ver tantas mulheres maravilhosas. É sempre muito bom estar com a OIT, um aprendizado. Obrigada, Gabriela, obrigada a todos. Queria dizer que eu vou provocar a OIT a nos ajudar na área de artes, porque, independentemente da situação da pandemia, a gente precisa de legislação específica no Brasil, para as nossas áreas, que são bastante desorganizadas e a gente tem muita insegurança jurídica. Então, apesar de a gente ter esse instrumento hoje, essa plataforma tão interessante que nos orienta a trabalhar, os empresários da área, são tantas variantes das organizações de artes, tantos formatos distintos, e, por exemplo, os apoios jurídicos são sempre imperfeitos para nós, porque, originalmente, a gente não tem legislações específicas e relações de trabalho muito bem definidas na nossa área, que são a questão da própria democracia brasileira, da organização dos setores, a diversidade do setor. O cinema é completamente diferente do teatro, que é completamente diferente da música. Os artistas grandes trabalham com uma organização melhor do que artistas médios, pequenos. Eu tenho pessoas que estão vivendo de ajuda de amigos, grandes artistas brasileiros, sabe? Mas isso também é um problema histórico nosso. Então, vou pedir que estendam essa ferramenta e nos ajudem a mapear as questões que atrapalham o nosso setor, já que foi um setor tão atingido pela pandemia e que vai sofrer muito mais ao longo desses próximos anos para se restabelecer. Então, é uma oportunidade também da OIT se imbricar mais no nosso universo e, quem sabe, nos ajudar a trazer mais alegria de todas as maneiras, seja pelo meio digital, seja pessoalmente, para que eu possa estar sempre fazendo carnaval para todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada. A gente agradece, Daniela, pelos comentários e pelas ideias, tá? E eu gostaria de agradecer também a todas as outras pessoas que estiveram conosco hoje. E, nesse momento, eu vou chamar o senhor Vinícius Pinheiro, que é diretor regional da Organização Internacional do Trabalho para América Latina e Caribe, para finalizar o lançamento da ferramenta virtual para empresas, Conciliação, Trabalho e Família. Boa tarde, e a palavra está com o senhor. Boa tarde, Gabriela. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial a você por conduzir esse painel com tanta elegância e tanto brilhantismo. E um agradecimento também a cada uma e cada um dos painelistas, né, que é um painel de sobreviventes da pandemia, né, e de representantes dos sobreviventes da pandemia, né. Eu acho que a Lilian colocou um ponto muito claro. A gente está numa situação quase de pós-guerra, porque a guerra ainda não terminou, né? E aqui a gente está falando de
de uma situação em que, por exemplo, nos Estados Unidos já se publicou as novas tábuas de expectativa de vida, e pela primeira vez se observa uma redução da expectativa de vida de 1,5, já computando os óbitos da pandemia. Então, estamos vivendo uma situação de sobreviventes muito clara, e aqui as vozes que foram colocadas, né, por setor e por segmento são muito explícitas disso. Tivemos, por exemplo, o Beni ilustrando o caso do setor de restaurantes, né, que junto com o setor de turismo e serviço geral foi um dos setores mais golpeados pela pandemia, e que isso afetou, em especial, o emprego feminino, né, que está sobre-representado nesse setor. Não somente feminino, mas também empregos de jovens, né, no setor de turismo, empregos de imigrantes, né, empregos de grupos minoritários se viram muito prejudicados por essa pandemia. Só para dar uma cifra, nós tivemos uma redução da participação feminina no mercado de trabalho de 10% no último ano. Isso quer dizer que nós em um ano, perdemos 10 anos de avanço em termos de igualdade de gênero. Então, isso é uma situação que tem que ser remediada, né, nesse pós-crise. Lilian, né, mulheres empresárias, em especial micro e pequenas empresas, que também é uma sobre-representação feminina, super afetado pela crise, né? Então, de novo, uma sobrevivente. Daniela, sua provocação está aceita, né? E vamos trabalhar junto com vocês em relação a esse setor artístico, musical e cultural, que também é um dos setores mais golpeados da pandemia. E é interessante fazer o carnaval em casa. Bem, a festa da minha filha de 1 ano, fizemos em casa. A festa da minha mãe de 8 anos, em casa também. A gente agora acha que é festa de verdade, que é festa presencial. Então, vamos precisar de vocês mais do que nunca para curar, né? Eu acho que o setor artístico tem uma tarefa fundamental, que é a cura nessa pandemia, projetar as expectativas, projetar a esperança, né? E com certeza trabalharemos juntos nessa parte laboral para ver como se pode dinamizar. E Paula é uma sobrevivente não por causa do setor, né? Porque o setor de mineração foi um setor que teve um impacto brutal no começo, por conta das rupturas das cadeias de valor, mas depois, com as medidas de saúde e segurança no trabalho, foi capaz de reativar rapidamente, e hoje está todo mundo muito entusiasmado com o boom das commodities, tanto o setor que está vibrando. Mas ela é uma sobrevivente porque ela é uma mulher nesse setor, né? Então, o que está acontecendo na recuperação é que, da mesma forma que a pandemia foi desigualadora, porque produziu mais desemprego e mais desativação de mulheres, agora a recuperação ela vem em setores como esse, de commodities, setores de tecnologia, que são setores fundamentalmente masculinos. Então, ela é também desigualadora em relação ao aspecto de gênero, e por isso Paula é uma sobrevivente, porque ela conseguiu encontrar seu caminho dentro desse setor. Eu queria, só para concluir também, compartilhar uma experiência pessoal. Eu assumi a direção regional do OIT em março de 2020, que foi quando a pandemia começou. Eu morava em Nova York, aí tinha nossa filha acabou de nascer, e minha mulher e eu trabalhando. Bem, no final, fomos fechar as fronteiras em Lima, né, que é onde está a estação regional, tivemos que ficar em Nova York, no meio da pandemia, sem, na verdade, em mudança, porque já tínhamos pedido status diplomático em Nova York, e embarcamos numa pandemia, os dois com trabalho com a filha de 1 ano. Né? Então, foi uma experiência, um turbilhão, né, de experiências importantes, né, que vão nos marcar para o futuro. Né? Uma mudança para o teletrabalho, eliminação das fronteiras, né, entre o trabalho e a casa, a adaptação física do ambiente, do espaço de trabalho para incorporar o home office. Em uma dessas reuniões da ONU, me deparei com uma senhora utilizando a tábua de passar roupa, né, para fazer uma videoconferência, né, e essa senhora era nada menos que a assessora de comunicação do secretário-geral da ONU. Né, então, que ponto chegamos? Né? Mas tudo isso foi um processo de adaptação e readaptação, e queria compartilhar algumas lições, né, que a gente, né, com minha família, tiramos desse processo. A primeira é que nunca deveríamos morar em espaços que não tenhamos capacidade de mantê-los, né, sem ajuda. Então, essa foi uma coisa muito clara que apareceu. Isso tem que ver, em especial, com a questão da organização do tempo. Né? E aí eu falo isso de maneira irônica, mas para dizer que, quando nos vimos numa situação que não temos apoio doméstico e também de cuidados, e tivemos que incorporar isso dentro das nossas horas de trabalho, vimos nosso tempo de trabalho total aumentar para quase 20 horas por dia, né? Porque, ao mesmo tempo de lidar com os desafios profissionais, etc., tínhamos que atuar no cuidado, né? Se proteger da pandemia, né? Que é estar aí preocupado, né? Com a ansiedade relacionada a isso, e também cuidar da casa. E com a ausência desse apoio, que isso se manifestou de maneira muito clara, né? O tempo, como é precioso, né? O tempo que é dedicado
ao que é o trabalho não remunerado, que é o tempo que é dedicado aos trabalhos domésticos e como ele é redistribuído, né, entre o homem e a mulher. Então, isso foi muito claro e é uma situação que tem que ser equacionada, né? A segunda lição muito clara é que se a casa não funciona, o trabalho não funciona, né? E aí nos deparamos com várias situações, né, de colegas e de pessoas que trabalham conosco que viram suas casas desmoronarem, né, dentro da pandemia. Outros, claro, viram situações de reforço dos laços ou de replanteamento, né, das relações. E tudo isso, com certeza, afeta a produtividade, afeta a relação de trabalho, né? Então, num momento em que a casa e o trabalho estão debaixo do mesmo teto, é fundamental que a casa funcione primeiro e aí o trabalho ele vem como decorrência. Então, isso tem a ver também com o que a gente chama da pandemia não declarada, que é a pandemia da saúde mental e ocupacional, né? Que isso é algo que, todavia, é silencioso, né? Que está dentro das quatro paredes e que vai se manifestar, né? Quase como um estresse pós-traumático, pós-pandemia, né? Que vamos viver com isso por muito tempo. A questão da tecnologia, essa terceira lição também, muito importante, o que disse a Daniela e também a Lilian sobre isso. Na verdade, é que na OIT a gente tem a perspectiva de que temos que colocar a tecnologia para trabalhar para as pessoas, não o contrário, né? Depois de dias e dias conectados com o Zoom, né, já viramos zumbis, eu chegava no final do dia e dizia, por que eu estou fazendo tudo isso, né? E essa situação de escravidão em relação à tecnologia, claro que produz insatisfação, produz também ansiedade, produz estresse, né? Isso nas mais diversas áreas, né? Por exemplo, a questão do trabalho em plataforma, também que foi algo que aumentou bastante, plataforma de distribuição de alimentos, né, de remédios, que salvou muita gente, né, que perdeu o emprego, começou a trabalhar para a plataforma. E hoje você tem plataformas que utilizam a mais alta tecnologia do século XXI, mas que adotam condições de trabalho semelhantes às condições do trabalho do século XIX, né, pessoas trabalhando mais de 18 horas por dia, com uma remuneração mínima, não conveniente, sem proteção social. Então, isso tem que ser equacionado. É importante colocar a tecnologia a serviço das pessoas e não o contrário. E, finalmente, a questão da igualdade. E aí, eu creio que essa ferramenta, né, que estamos colocando à disposição pode ter um impacto brutal. Porque, à medida que se promove a reativação econômica, é fundamental, né, de certa forma, replantear, né, tudo que foi feito quando passamos ao teletrabalho. Isso tem que ver uma melhor compensação, né, entre a vida familiar e tradicional. Por isso que queríamos colocar essa ferramenta à disposição de vocês, né, para que é um grão de areia, né, dentro de um projeto maior, dentro de um desafio maior, que é o desafio de aumentar a equidade, que vai demorar bastante tempo. Como eu falei, agora que perdemos 10 anos, né, em um ano, é fundamental pisarmos no acelerador para atingir essa igualdade de gênero o mais rápido possível. Então, temos que duplicar, quadruplicar esforços para aumentar a igualdade de gênero, para recompensar o tempo perdido. Assim que, muito obrigado a todas e a todos, e também ao nosso colega, assim que estaremos sempre à disposição de vocês para o que for necessário. E, Daniela, a provocação foi aceita e vamos apoiar vocês no setor artístico. Obrigado a todos. Que bom, que bom, que bom. Bom, Daniela, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu só queria agradecer a Vinícius por acolher essa proposta minha, porque é de importância para nós. Agradeço a todos. Um abraço. Eu queria cantar, né? Queria cantar essa alegria que a gente deseja. Alegria agora e amanhã. Alegria agora e depois de amanhã. Essa alegria é minha fala que declara a revolução. Dessa arte que é arte de um povo que invade essas ruas de clave, sol e de multidão. E a gente dança a nossa dança. Azul é a cor de um país e cantando ele diz que é feliz e chora. Azul, assim és mi país e lo escuto dizer que és feliz e ora. Força, energia, resistência. Estou encontrando maneiras de manter minha alegria. Estar com vocês me fortalece. Um beijo enorme. Espero fortalecê-lo sempre. Essa conexão humana é que nos faz realmente seguir adiante. Né? Esperança para todos é o que eu desejo muito. Sonhos. Estava difícil sonhar com o futuro, enxergar o futuro. E agora a gente já consegue enxergar o futuro e com o apoio da OIT, o futuro fica mais presente em nós. Um beijo. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos.
Essa conexão é que nos traz esperança. Eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que estiveram online aqui conosco, também todo mundo que esteve aqui na nossa sala virtual. E não há uma maneira melhor de terminar a nossa live do que com uma canção da Daniela Mercury. E, bom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar também aqui nessa finalização é que todo mundo que se inscreveu vai receber um certificado digital de participação no e-mail. Então, fiquem atentos à caixa de entrada e gostaria de dar a minha boa tarde a todo mundo que esteve conosco. Até mais.